Olá pessoal, João Vitor Wrobleski, sejam todas bem-vindas e todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. E hoje vamos falar a respeito de um dos aspectos que é muito criticado na teoria psicanalítica, questão do incesto. Então, o incesto é uma relação entre parentes consanguíneos, na nossa lei atualmente entendida também como uma relação entre parentes de adoção. Então, mesmo que não seja consanguíneo, se for uma relação de parentesco adotivo, é entendido legalmente como incesto. E o Freud, ele nos traz vários aspectos relacionados ao incesto durante suas obras e durante a teoria psicanalítica. Temos aí o clássico exemplo do complexo de Édipo, que se trata da relação de atração física ou atração psíquica, atração por a função materna, ou ainda no entendimento mais antigo de Freud, a atração pela mãe, que é um dos aspectos que foi muito criticado ao longo da história psicanalítica e que para muitos isso foge da contextualização histórica. Então muitos criticam as colocações de Freud a respeito das relações incestuosas, mas não entendem as bases históricas e as bases, podemos entender, científicas de onde Freud traz essas informações. Então não é que Freud fosse um depravado sexual que divertido, agora eu vou sentar e vou escrever que filhos gostariam de transar com as próprias mães ou que existem romances familiares, como é uma das obras que ele nos traz. Não é isso. Freud teve todo um estudo e toda uma contextualização histórica para escrever o que escreveu. E quando a gente vai buscar desde a antiga mitologia grega, que é a base, o berço do conhecimento ocidental, nós percebemos um pouco dessas bases. E aí muitos vão dizer, mas é só mitologia. Bom, primeiro é necessário que entendamos a função que a mitologia teve ao longo da história da humanidade. Então a mitologia é uma das primeiras formas de conhecimento, uma das primeiras formas, uma das primeiras tentativas de se explicar o surgimento do mundo, o surgimento da vida humana e as relações entre seres humanos. E isso nós percebemos ao longo de todas as histórias mitológicas. Então, tanto na mitologia grega, que nos é de maior acesso por ser uma forte influência para o desenvolvimento da nossa cultura ocidental, como em relação às outras mitologias, como a nórdica, como outros tipos de mitologia que temos aí pelo mundo. E em todas elas, nós vemos algumas características comuns. Uma das características que aparece com uma certa frequência na maioria das mitologias é uma relação incestuosa, seja isso de maneira direta, ou seja, mais declarada, como é no caso, por exemplo, da mitologia grega, onde os titãs se relacionavam com suas irmãs e onde houve, por exemplo, um certo acordo entre a deusa Gaia e Cronos, seu filho, por exemplo, para derrubar o seu pai, para conseguir libertar os titãs. Então, desde essas relações bastante declaradas de acordos entre pais e filhos, relações conturbadas entre pais e filhos e relações declaradamente incestuosas entre irmãos, como é o caso do Cronos, que casa com a outra titã, sua irmã, e procria, como em alguns casos também temos essas relações incestuosas, de maneira um pouco mais simbólica, não tão declarada. Mas de qualquer modo é necessário que entendamos que se a mitologia ela vem para explicar o surgimento do mundo, o surgimento da vida humana e as relações entre seres humanos, por mais que ela seja permeada por inúmeros fatores simbólicos, por vários aspectos fantasiosos, algum aspecto da realidade ela traz. Assim como, por exemplo, os filmes que nós vemos, ou os romances literários que lemos, tem vários aspectos fantasiosos, várias maquiagens para tornarem a história mais atrativa, mais agradável, mas ainda assim conservam muitas bases lógicas e bases
que são entendidas por nós como condizentes com a realidade, do mesmo modo, podemos entender que a mitologia, ela também tem algum aspecto, alguma base de realidade. E se na mitologia é tão frequente as relações incestuosas, como nós podemos ver, principalmente pela mitologia grega, que eu tive um estudo maior a respeito, e nós temos no canal vídeos a respeito, se você quiser conhecer melhor, nós podemos perceber que essas relações incestuosas são muito frequentes na mitologia grega. Então, se elas são tão frequentes, alguma base da realidade desses indivíduos existe. Ou seja, podemos pressupor que para se ter colocado tantas relações incestuosas na mitologia, quem iniciou essa mitologia, quem buscou através dela contar um pouco do que vivia, do que via e da forma como entendia o mundo naquela época, colocou aspectos da sua realidade. Ou seja, podemos presumir que fazia parte da realidade dos primeiros que contaram essas mitologias as relações incestuosas. Outra forma que temos de ver claramente isso é a partir de relatos, por exemplo, do Antigo Egito, onde temos alguns casamentos entre irmãos, entre parentes para manter o poder dentro da família. Temos também na própria era medieval, por mais que já tenha sido depois do ano zero, depois de toda uma reinterpretação das relações humanas, ainda assim vemos na relação da Idade Média ali algumas situações de casamentos entre parentes para uma tentativa de manter o poder dentro das famílias, principalmente da realeza. Então as famílias da realeza, os nobres, era bastante frequente que casassem irmãos para que o poder, o dinheiro, questões financeiras mesmo, não saíssem de dentro da família. Então, para manter aquela família poderosa, se realizava um casamento entre irmãos. E muitos podem dizer, mas isso era apenas casamentos políticos, né? Tinham apenas a finalidade de conservar o poder político da família, não tinham, de fato, uma finalidade do casamento entendido hoje. Eram apenas acordos políticos. Bom, temos também vários registros históricos que comprovam que esses acordos políticos geraram descendentes herdeiros. A menos que tragamos a hipótese da cegonha, entendemos que para se ter um herdeiro, se teve uma relação de coito. Ou seja, houve uma relação sexual entre esses irmãos casados para poder gerar um herdeiro. Então nós podemos ver claramente que não eram apenas relações políticas. Em alguns casos talvez pudessem ser, mas em outros casos existe sim registros de descendentes, ou seja, houve um casamento e de fato houve uma consumação desse casamento. E aí nós percebemos que há toda uma base histórica para a constituição do pensamento freudiano a respeito do incesto. Então, Freud não tirou isso do nada. Um belo dia acordou, nossa, vou escrever sobre a possibilidade de filhos se apaixonarem pelos pais, irmãos se apaixonarem um pelos outros. Não, isso não vem do nada. Isso vem todo de uma contextualização histórica. E que é necessário nós buscarmos essa contextualização, porque senão fica muito aquela relação de crítica leiga que muitos fazem. É absurdo isso que Freud diz, não tem nada a ver isso. Não tem nada a ver porque você não buscou a ver. Você não foi a ver além do que você soube muitas vezes. Porque muitas vezes quem critica esses aspectos da teoria psicanalítica, como as relações incestuosas, nem mesmo se deu ao trabalho de ler Freud. Porque quando você vai ler, por exemplo, Totem e Tabu, que é uma das obras que mais trabalha a respeito disso, você percebe que em Totem e Tabu, o Freud ele traz um pouco desses dados históricos e dessa contextualização. Então ele traz a partir de relatos de antropólogos que foram em tribos, por exemplo, tribos tidas como primitivas, ou seja, que ainda mantêm características do primórdio da humanidade. Nessas tribos, esses antropólogos, eles estudaram aspectos dos tabus gerados em relação a relações incestuosas e trouxeram dados registrados de que esses artifícios criados
para proteção contra relações incestuosas não são sem sentido. Tem inclusive um trecho do Totem e Tabu, onde Freud, citando um antropólogo, menciona que esse antropólogo mesmo registra em documento que os artifícios criados para evitar as relações incestuosas nessas tribos não são sem motivos, pois devido a uma grande liberdade sexual na cultura deles, é bastante comum que se duas pessoas, entendido no relato dele, um homem e uma mulher, permanecerem sozinhos em um ambiente, ocorra algum tipo de interação sexual, mesmo eles sendo parente, mãe e filho, pai e filha ou irmãos. Então o próprio antropólogo nos deixa isso registrado claramente, que eles criam todos esses artifícios porque ocorre sim relações incestuosas se não tiverem todos esses artifícios. E aí nós percebemos que há toda uma base histórica que o Freud busca desde tanto a mitologia grega, compreendendo, e a mitologia é mais do que influente no pensamento freudiano, e isso é mais do que claro através do complexo de Édipo e outras relações como o próprio narcisismo, vários outros conceitos que Freud cria a partir da mitologia grega, e nós percebemos que quando ele faz esse resgate da mitologia grega e da questão antropológica dos povos primitivos, há uma base histórica e uma base consistente de se pensar a questão incestuosa, as relações de incesto. Então, por mais que isso seja uma coisa muitas vezes repulsiva para a nossa cultura, para muitos da nossa cultura, e uma coisa que gera um olhar meio de lado, um olhar meio atravessado em relação à psicanálise, quando se fala na relação incestuosa, é importante, antes de criticarmos leigamente, entendermos que por mais que o Freud, devido à fluidez na sua escrita, ele não fique o tempo todo apontando, esse autor disse isso, e isso aconteceu em tal lugar, por mais que ele não fique fazendo tanta ênfase na base, na epistemologia do seu pensamento, há sim toda uma epistemologia que constitui o pensamento freudiano. E as relações incestuosas são pensadas por ele a partir de dados históricos. E em Totem e Tabu é um dos livros que ele deixa um pouco mais evidente esses dados históricos e essa base do seu pensamento. E para quem estuda um pouco mais a fundo, entende toda a relação também da contribuição da mitologia grega e da filosofia no seu pensamento. E aí fica mais evidente para nós que isso não surge por acaso na psicanálise. Então não é uma coisa que o Freud simplesmente decidiu jogar ali para o meio. É uma coisa que ele constituiu esse pensamento a partir de dados, a partir de registros históricos, a partir de bases que podemos entender como científicas. Então há um sentido no pensamento do incesto dentro da teoria psicanalítica. Só para deixar um pouco mais claro mesmo, esse que é uma das grandes críticas que a psicanálise sofre, uma das grandes repulsas também para muitos, não muitas pessoas ficam meio atravessadas em estudar a psicanálise justamente por esses aspectos das relações incestuosas. Muitos dos psicanalistas mais contemporâneos, inclusive, largaram alguns desses aspectos para trás, e são aspectos muito importantes da teoria psicanalítica, mas entendendo um pouco mais a contextualização histórica disso, nos fica claro o porquê que Freud pensou deste modo e que o seu pensamento tem sim um sentido e tem uma constatação histórica. Obrigado a todos pela atenção. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, clique em gostei nos vídeos para nos ajudar a destacar e até um próximo vídeo.